Na aula atual, vamos estender a definição do índice de um campo de vetores para uma singularidade isolada. Até agora, a gente precisa que o campo de vetores seja transversal na singularidade à seção nula, que é uma condição mais forte do que singularidade isolada. E veremos que com a nova definição, a característica de Euler para um campo de vetores com singularidades isoladas vai ser simplesmente a soma dos índices do campo de vetores nas singularidades. Também veremos uma interpretação geométrica da característica de Euler para o caso de superfícies e no final da aula veremos um resultado bem legal que uma variedade compacta a esse bordo tem um campo de vetores sem singularidades se e somente se a característica de Euler é zero. Bom, a gente sabe que se uma variedade tem um campo sem singularidades, a característica de Euler é zero, mas na nossa aula vamos provar o recíproco. O nosso objetivo é definir o índice de um campo de vetores em uma singularidade isolada e para isso vamos dar uma definição alternativa do índice de um campo de vetores em uma singularidade em que o campo de vetores é transversal à seção nula, tá? Então, consideremos de fato, uma bola aberta contida em Rn e um campo de vetores definido em uma vizinhança do fecho da bola. Suponha, aqui as condições não estão muito bem escritas, que as condições seriam que f de x é distinto de zero para todo x que pertence ao fecho de D menos o ponto x sub zero e que f de x sub zero é igual a zero. E que, além disso, x sub zero para essa aplicação é um ponto regular, tá? Agora, consideremos a aplicação y definida do bordo da bola em Sn-1, é que envia cada y no quociente de f de y pela norma de f de y. Tá, isso está bem definido, porque para todo y distinto de zero, essa norma aqui é não nula. Então, essa aplicação y é uma aplicação contínua entre duas esferas de dimensão n-1 e a gente pode calcular o seu grau. E o que o teorema diz é que o grau é de fato o índice de f em x sub zero. Tá? A condição de regularidade para x sub zero é exatamente equivalente à transversalidade à seção nula. A gente associa a f uma aplicação g, tá? Que é simplesmente a aplicação do bordo de D em Sn-1 que associa a cada y o valor de f de y dividido pela norma, tá? A gente agora vai considerar f sub t uma homotopia, tá? Que vai ser definida da forma seguinte: f sub t de y vai ser f de ty dividido por t. E vamos considerar isso aí para t, por exemplo, no intervalo 0, 1, fechado em 1 e aberto em 0. O que acontece é que a gente tem um caminho de campos de vetores que tem todos eles uma singularidade isolada na origem e, de fato, a diferencial de todos eles na origem é a mesma, tá? E podemos completar a homotopia definindo simplesmente f sub 0 como a diferencial de f em 0, tá? Aí a gente tem uma homotopia f sub t. De novo, uma homotopia de campos de vetores, todos eles com uma única singularidade. A gente está considerando que x sub 0 é igual a 0, tá? Todos eles com uma singularidade, e essa singularidade, de fato, é um ponto onde todos esses campos são transversais à seção nula, porque todos esses campos de vetores têm a mesma diferencial na origem. Tá. Agora, a gente tem que, por essa razão, o índice em zero do f sub 0 vai ser igual ao índice em zero do f sub 1. Mas o f sub 1 é o f, tá? E também temos que quando a gente constrói essas aplicações aqui, se a gente considera f sub t,
tá? Vamos ter um G sub t, simplesmente colocando aqui F sub t. Quando a gente constrói os G sub t's, temos uma homotopia, tá? E o grau é um invariante de homotopia. Então, vamos ter que, desculpa, o grau, o grau de G sub 0 é igual ao grau de G sub 1, que é o grau de G. Tá? Então, para mostrar que o índice de f em 0 é igual ao grau de G, tá? Basta mostrar que o índice de f sub 0 em 0 é igual ao grau de G sub 0. Mas a vantagem agora é que f sub 0 é linear, tá? Então, podemos supor, trocando se necessário f por f sub 0, que f é linear. Agora vamos considerar uma outra homotopia. Vamos considerar h sub t uma homotopia, tá? No grupo linear, tá? Tá que h sub 0 é igual a f e h sub 1 é igual a um elemento do grupo ortogonal, tá? Tá? E o nosso objetivo, tá, é reduzir de novo o problema. Mostrar que basta mostrar o resultado para um elemento do grupo ortogonal, tá? Ok. Então, o que temos é que o índice em 0 de f, que é a mesma coisa que h sub 0, é igual ao índice em 0 de h sub 1, tá? Isso aí não mudou. Porque, de fato, todas as aplicações lineares, tá, como são todas isomorfismos, e a gente tem que variam de maneira contínua, todas elas ou preservam orientação ou invertem orientação. Por essa razão, os índices são iguais. Tá. E a gente tem também que as aplicações G associadas a f e h sub 1 têm o mesmo grau. Tá? Porque, de novo, temos uma homotopia entre essas aplicações e o grau é um invariante por homotopia. Então, basta mostrar essa igualdade aqui. A igualdade entre o índice de h sub 1 em 0 e a aplicação G associada a h sub 1. Tá? Perfeito. Tá? Aqui, vamos lembrar que h sub 1 pertence ao grupo ortogonal. Agora, a gente tem aqui a aplicação G associada a h sub 1, que é a aplicação que associa a y, o h sub 1 de y, dividido pela norma. Tá, mas tudo bem, h sub 1 é um elemento do grupo ortogonal, então preserva a distância. Como todos os elementos aqui do bordo estão à distância r da origem, essa norma é sempre igual a r. Então podemos apagar isso aqui e, ok, bom, e vamos ter que h sub 1 de y dividido por r. Tá, e o que a gente pode aqui é considerar uma aplicação para que a aplicação esteja definida da esfera de dimensão n-1 é a própria, uma aplicação aqui que vai ser simplesmente a aplicação que envia y em r vezes y. Tá, essa é uma aplicação que claramente é um isomorfismo que preserva a orientação, então o grau desse G aqui vai ser o mesmo que o grau da composição. Mas a composição, isso é interessante, é exatamente a aplicação H sub 1. Tá? Então, temos que calcular o grau da restrição de H sub 1 à esfera de dimensão n-1. Mas a gente já viu, tá? Em uma aula anterior, que esse grau, o grau de H sub 1, é exatamente o determinante da aplicação linear
H sub 1, tá? Que se H sub 1 preserva a orientação, como aplicação de Rn, então o grau é 1, e se inverte a orientação, o grau é menos 1. Tá, mas esse determinante aqui é exatamente também o índice de H sub 1 em zero. Então, temos essa igualdade, e, em consequência, a gente acaba aprovando o resultado. Agora podemos considerar a extensão do índice. Então, consideramos a mesma situação, tá? Um campo de vetores definido uma vizinhança U do fecho de uma bola aberta e suponha que f de x é distinto de zero para todo x em... Tá, de novo aqui temos que colocar o fecho de D menos x sub 0 e temos que tirar isso aqui, tá? A gente não precisa mais dessa hipótese porque a gente está tentando, de fato, estender a um caso mais geral, tá? A única coisa que a gente precisa é que f de x sub 0 seja igual a zero. Tá, então considere essa aplicação, tá? E o que podemos fazer é definir o índice de f em x sub 0 como sendo o grau de y. Tá, isso aí não vai depender de R, porque se vocês consideram um R menor, tá, as aplicações obtidas variando o R são todas homotópicas. Então, como são todas homotópicas, o grau que a gente obtém para todos os bordos das bolas de centro zero e raio S com S menor ou igual do que R, S positivo, claro, todos esses graus são iguais. Então, por isso, essa definição faz sentido e estende a definição usual do índice, tá? É uma invariante por diffeomorfismo. Vocês podem fazer a prova. Do mesmo jeito que a gente mostrou esse resultado deformando a nossa f para ser linear, a gente, se considera um diffeomorfismo, podemos deformar o diffeomorfismo por uma isotopia para ser linear. Em esse caso, não é difícil conferir que o índice, de fato, vai ser uma invariante por diffeomorfismo. Não é difícil conferir, por exemplo, que o índice é uma invariante por diffeomorfismo linear. Tá? No desenho temos alguns exemplos de retratos de faces de campos de vetores na vizinhança de uma singularidade. Tá? Então, quais são os índices desse campo de vetores na singularidade? Tá, aqui vocês têm o campo radial, tá? Mas é bem fácil ver que quando vocês dão uma volta ao redor da origem, temos que claramente o vetor tangente aqui também dá uma volta. Então, o índice vai ser igual a 1. Tá. Aqui temos a mesma coisa, tá? O índice vai ser igual também a 1. Tá? Isso aí é fácil de ver e, de fato, se vocês consideram que bom, o campo radial é dessa forma, tem índice 1, o campo que associa a xy menos x menos y é dessa forma e tem índice menos 1 elevado a 2, que também é 1. Tá? Então, o índice aqui é 1. Isso aqui é uma seda, tá? Aqui tem a variedade estável da seda, aqui tem a variedade instável da seda, tá? E aqui tem outras trajetórias. Em esse caso, o índice é igual a menos 1. Vocês começam aqui, vocês vão rotando, e vocês estão rotando, de fato, no sentido horário, uma volta, quando vocês dão uma volta ao redor da origem. Então, o índice é menos 1. O índice desse campo de vetores aqui também vai ser igual a 1. Tá? Tem um monte de campos de vetores que tem, de fato, dinâmicas completamente distintas, mas que têm os mesmos índices. Esse tem índice igual a 1, de fato, de novo podemos ver que quando a gente dá uma volta ao redor da origem, tá? o campo de vetores tá? Também dá uma volta ao redor da origem. Tá? Esse campo aqui, na verdade, é que
tem um comportamento, essencialmente esse campo de vetores é homotópico a esse, então vai ter o mesmo índice, que também vai ser igual a 1. Esse campo de vetores também podemos ver que dá uma volta ao redor da origem, tá? Quando a gente dá uma volta ao redor da origem, então também vai ter índice igual a 1. Esse campo aqui tem um comportamento um pouco distinto. Quando, bom, de fato não está, acho que muito bem desenhado, tá? É bastante confuso esse campo de vetores. Deveria ser eh, algo assim. Ok. E o que acontece, tá? É que quando vocês, quando vocês começam aqui, com esse vetor, quando chegamos aqui a gente já deu uma meia volta, quando chegamos aqui a gente deu uma volta inteira, e ao fazer o resto da volta ao redor da origem, damos uma segunda volta. Então, o índice desse campo de vetores vai ser igual a 2, tá? O índice pode ser, de fato, qualquer número inteiro, tá? Em particular, nesse caso, que é uma dinâmica de tipo flor, o índice é 2. É uma flor que tem duas pétalas. Tá. Agora vamos ver o teorema de Poincaré-Hopf. Seja M uma variedade compacta sem bordo, é um campo de vetores com singularidades isoladas. A gente já sabe que essa fórmula vale se o campo de vetores é transversal à seção nula, tá? Do fibrado tangente. Mas o que diz o teorema de Poincaré-Hopf é que a fórmula vale mesmo se a gente só considera a hipótese de singularidades isoladas. Tá. Então, a gente tem o nosso campo de vetores C e podemos considerar um campo de vetores. Existe um campo de vetores W tan próximo a C quanto seja necessário na topologia C0, tá? Tá? Próximo C0 próximo a C é homotópico a C, tá? Tudo bem. Então, o que vai acontecer se W está muito próximo a C é que todo ponto singular de W vai estar próximo de algum ponto singular de C, tá? E a gente vai, de fato, usar esse resultado. Então, podemos considerar uma situação, tá? Em que temos um ponto y sub 0, que é um ponto singular de C, tá? E a gente aqui considera uma bola em coordenadas locais, tá? O ponto y sub 0 e no fecho da bola a única singularidade vai ser y sub 0, tá? A gente deforma um pouquinho o C, tá? Para encontrar um W que é transversal à seção nula e com singularidades isoladas. Tá, se a gente deforma muito pouco, o W vai ter algumas singularidades na vizinhança de y sub 0, mas bem próximas a y sub 0. Tá? Então, vamos ter aqui uma singularidade W sub 1, W sub 2, sei lá, W sub 3. Bem próximas a y sub 0. E não vamos ter nenhuma singularidade, com certeza, no bordo do domínio. Tá, o que acontece agora é que a gente tem que, de fato, podemos considerar a aplicação definida no bordo de D, com valores em Sn-1, que envia y em, no nosso campo de vetores era C, então é C de y dividido pela norma S de y em essas coordenadas locais. Tá? E a gente poderia fazer a mesma coisa para W. Tá? A gente tem outra aplicação. Tá.
como C é homotópico a W, o grau dessas duas aplicações é o mesmo. Tá? Tudo bem. Então, o grau de essa aplicação no bordo é exatamente igual ao grau da aplicação obtida considerando C também no bordo. Tá, e agora o que podemos fazer, tá? Para que fique mais claro, temos aqui os nossos pontos, tá? E considerar umas pequenas bolinhas ao redor desses pontos, tá? Ok? E considerar a variedade com bordo W, tá? Que seria tá, essa variedade aqui, ou seja, a bola grande menos as bolas abertas pequenas. Tá, perfeito. Em essa variedade, a gente pode considerar, de fato, essa aplicação aqui, que a gente pode chamar, por exemplo, de G. E o que acontece é que o grau de G é, de fato, igual a zero, tá? Porque é uma aplicação, tá? Temos o grau de, claro, o grau de G onde? O grau de G restrito ao bordo de esse domínio tá. A gente não deveria usar W, porque já está usando W, então vamos chamar essa variedade com bordo de, sei lá, B. Então seria o grau de G restrito ao bordo de B é igual a zero. Por quê? Porque G está bem definida em B, porque podemos dividir pelo módulo, porque os únicos pontos em que W se anula são os W sub J, estamos tirando vizinhanças desses pontos, tá? E a restrição de G ao bordo estende claramente ao interior. Então, em essa situação, a gente sabe que o grau é zero. Pela convenção que a gente tem para o grau, desculpa, para a orientação no bordo de uma variedade com bordo, temos que o grau da restrição de G ao bordo de D vai ser igual à soma dos graus da restrição de G a cada a cada uma desses bordos. Então, se a gente chama a cada bolinha, por exemplo, de sub J, então vai ser o grau de G sub 1, tá? No bordo, tá na a restrição, ou seja, o grau de G restrito ao bordo de sub J. Tá, mas pelo teorema anterior, a gente sabe que essas restrições são os índices. Então, aqui o que a gente tem é a soma dos índices dos W sub J para o campo de vetores W. Tá, então, o que a gente viu de fato, tá, é que o, o grau de essa aplicação, tá, que é igual ao grau dessa outra, tá, que é esse grau que aparece aqui, é a soma dos índices. Tá, mas o grau dessa aplicação aqui era o índice do campo de vetores C em y sub 0. Então, pronto, a gente acabou, tá? A gente tem uma situação em que temos um ponto y sub 0 e na vizinhança aparecem alguns pontos singulares. Tá, se a gente considera outro ponto singular de C, tá? Aí aparecem outros pontos singulares, tá? E o que a gente sabe é que em cada um desses casos, o índice do campo C em y sub 0 vai ser a soma dos índices dos W sub J, ou seja, do campo de vetores W nos W sub J, tá? Mas, claro, quando a gente soma
aqui todos os índices do campo C em todos os pontos, tá? Claro. O que a gente vai obter, tá? Aqui seria o índice de y sub 1, o índice do campo C para o ponto y sub 1 vai ser a soma dos índices que estão contidos em essa bola, tá? Para dos, o sea, o índice do campo de vetores nos pontos que estão contidos em essa bola, tá? Então, quando a gente soma os índices, o sea, quando soma todas essas igualdades, tá? Na esquerda temos a soma dos índices, tá? Os índices do campo de vetores C em todas as suas singularidades. E na direita temos a soma dos índices do campo de vetores W em todas as suas singularidades. Mas aí a gente sabe que isso aí é exatamente a característica de Euler. Então, acabou. A gente mostrou que a soma dos índices é a característica de Euler, mesmo se a gente só assume que as singularidades são isoladas. Vamos tentar visualizar geometricamente a característica de Euler para superfícies compactas e orientáveis. Então, aqui temos um desenho de uma superfície de gênero 4, tá? Porque é uma superfície compacta e orientável que tem 4 buracos, tá? Então, tá, temos aqui no exemplo gênero 4. E queremos calcular a característica de Euler, tá? A característica de Euler, tá? Usando, por exemplo, o Poincaré-Hopf, vai ser a soma para singularidades dos índices de um campo de vetores qualquer nos pontos singulares, tá? Tá, então consideramos o campo de vetores que está desenhado, tá? No desenho vocês têm as direções indicadas pelo campo de vetores em cada ponto. Então, no ponto mais alto vocês têm um repulsor, tá? É algo que pode ser perfeitamente uma singularidade radial. E a gente já viu que no caso radial, ou no caso aí, no caso de, a gente já viu um exemplo, um caso em que temos uma singularidade assim. Em esse caso, o índice é igual a 1. Então, temos que o índice nesse ponto é igual a 1. Aqui também vamos ter um posto, tá? Uma singularidade que seria menos a radial. E também sabemos que nesse caso o índice é igual a 1. E em cada um dos buracos aparecem dois pontos em que vocês têm cedas, tá? Por exemplo, aqui vocês estão chegando por essa direção e também pela que está atrás, mas estão saindo por essas duas. Então, em todos esses pontos, vocês têm uma singularidade que tem essa cara. Tá, mas a gente já viu que o índice de uma cera é menos 1, tá? Então aqui vamos ter menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Tá, se vocês calculam a soma de todos os índices, no desenho vamos ter 2 menos 8 menos 6. E se vocês calculam isso aí no caso geral de uma superfície compacta e orientável de gênero G, tá? O que temos é que a característica de Euler vai ser 2, porque vamos ter, considerando um campo análogo ao campo de desenho, vamos ter um atrator, vamos ter um repulsor, tá? Então, cada um desses vai ter índice igual a 1, e vamos ter em cada um dos G buracos duas celas, e cada uma delas tem índice menos 1. Então, tem duas vezes G celas com índice menos 1. Então, temos 2 menos 2 vezes G. Essa seria a característica de Euler de uma superfície compacta e orientável de gênero G. Tá? Tudo bem. A gente também pode usar triangulações para ver qual é a característica de Euler. Tá? A ideia é a seguinte: vocês consideram uma superfície, mas isso aqui poderia ser feito com simples em qualquer dimensão, tá?
Vamos ver o caso de uma superfície que é mais simples e tá, tem uma triangulação ou a superfície é dividida em triângulos, tá? E em cada um dos triângulos vocês consideram um campo de vetores que tem essa cara, tá? No centro do triângulo, bom, um ponto interior, vocês podem considerar uma singularidade de tipo radial, um repulsor, e aí vocês colocam no ponto médio de cada aresta do triângulo, vocês colocam uma seda. Aqui, por exemplo, as trajetórias fazem algo assim. E nos vértices, vocês colocam atratores. E agora é possível ir colando esses desenhos para obter um campo de vetores definido em toda a superfície compacta, tá? O que acontece é que agora a gente gostaria de calcular, claro, a característica de Euler usando esse campo de vetores. Tudo bem. Então, qual seria a característica de Euler? Tá, a gente tem que somar os índices do campo de vetores nas singularidades. Então, em cada fase da triangulação, vocês têm uma singularidade interior, que seria essa aí. É como uma singularidade que é essencialmente radial, o índice é igual a 1. Então, para cada fase, vocês têm que somar 1. Então, isso aí vai ser o número de fases. Tá? Agora, para cada aresta, vocês têm uma singularidade no ponto médio da aresta. Essa singularidade é uma seda. Então, sabemos que as sedas têm, em dimensão 2, tem índice igual a menos 1. Então, a gente tem que restar o número de arestas. E ainda temos singularidades que estão faltando, que são as singularidades que aparecem nos vértices. Mas as singularidades são atratores. E a gente já viu que os atratores têm índice igual a 1. Então, temos que somar os vértices. Então, tem esse resultado aqui, que é bem conhecido, que diz que se vocês têm uma triangulação de uma superfície, a característica de Euler é igual ao número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces. E a gente tem uma interpretação geométrica bem simples da característica de Euler. Vocês podem generalizar essa interpretação ao caso de dimensão maior. Claro, aí já, por exemplo, se estamos em dimensão 3, não temos que considerar triângulos mais simples de dimensão 3, e temos que ir colocando singularidades nos subsimples de dimensão 1, 2 e 0, ou seja, nos vértices, tá? Bom, pode ser um pouquinho mais complicado de visualizar, mas vamos ter igualmente uma forma análoga, tá? Agora vamos mostrar esse resultado, tá? Se temos uma variedade compacta e conexa sem bordo, então existe um campo de vetores na variedade sem singularidade se somente se a característica de Euler é igual a zero. A gente já sabe que se existe um tal campo, então a característica de Euler é zero, mas também vamos provar o recíproco, tá? E de fato, vamos usar o seguinte lema: seja F uma aplicação sem infinito de W em Rn, onde W é uma N-variedade compacta, conexa e com bordo não vazio. Vamos considerar que a pré-imagem de zero é um subconjunto finito do interior de W e a gente quer estender a restrição de F a W ao interior como uma a restrição de F ao bordo de W ao interior de W como uma aplicação sem zeros. Tá, isso pode ser feito se somente se a soma dos índices de F nos pontos da primagem do zero, essa soma de índices é igual a zero, tá? Então, de fato, o que a gente vai mostrar é que se a característica de Euler é zero, temos um campo que não se anula, e durante a prova vamos ver uma versão simplificada desse lema, tá? Ok, então, suponha que a característica de Euler é igual a zero. Tá, a primeira coisa que vamos fazer é considerar um campo de vetores, seja C um campo de vetores
C infinito que é transversal à seção nula. Tá? Em particular, tem um número finito de singularidades, tá? E o que acontece em essa situação é que esse número definito de singularidades pode ser feito arbitrariamente próximo a um ponto fixado. Então, fixemos um ponto y sub 0 em M. O que acontece é que existe um diffeomorfismo sem infinito de M, tal que a imagem pelo diffeomorfismo do conjunto singular de C está contido em uma vizinhança de y sub 0 que podemos considerar arbitrariamente pequena. Tá? Aqui, arbitrariamente pequena de y sub 0. O que a gente está aqui usando fortemente é que M é conexa. Tá? Dá para é fácil se convencer de que esse diffeomorfismo existe. Tá? Então, por essa razão, módulo fazer a mudança de coordenadas dada por esse diffeomorfismo, podemos supor que todas as singularidades do nosso campo de vetores estão muito próximas a y sub 0. Tá? Agora vamos considerar uma carta local, tá? E vamos supor que em essa carta local y sub 0 é igual a 0, tá? E que todas as singularidades, tá? Estão contidas em uma bola e que de fato o campo de vetores está definido na vizinhança da bola fechada, tá? Então temos a aplicação C, que vai ser uma aplicação da vizinhança da bola fechada em Rn, onde n é a dimensão de. Tá. Agora vamos considerar uma aplicação G maiúscula, tá? Que é a aplicação simplesmente C dividido pela sua norma. Tá? Então, o que acontece, primeira coisa que a gente pode perceber é que G, de fato, a G maiúscula vai ser homotópica a C. Claro, tudo isso restrito ao bordo de D. D é simplesmente a nossa bola aberta, tá? Ou seja, a bola que estamos considerando aqui. Então, o que a gente tem é que a G maiúscula é homotópica ao campo de vetores com aplicações que tem como contradomínio Rn menos o zero. Tá. Isso aí é porque, de fato, a homotopia que vocês têm que considerar é exatamente essa aqui. Tá. Quando o campo de vetores não se anula, se vocês variam em 0, 1, aqui estamos considerando o segmento que está ligando, conectando dois pontos na mesma semirreta, então não se anula. Tá? Então essas duas aplicações são utópicas. É o que a gente quer, tá? Então, o que a gente quer, queremos estender a restrição de G, não a restrição de G, a restrição de C, ao bordo de D, a todo D, ao fecho de D, como aplicação também que não se anula, ou seja, uma aplicação em Rn menos o zero. Tá?
Porque aí a gente já tem um campo de vetores que não se anula. Fora da bola aberta D era o antigo C. E no interior, na bola fechada, vai ser a extensão. Então, fora da bola aberta não se anula nunca, porque a gente considerou que todas as singularidades estão na bola, e no interior da bola não se anula porque vira uma aplicação que tem imagem no complementar do C. Então, pronto, a gente acaba assim. Se a gente estende a restrição de C ao bordo de D como aplicação do fecho de D em Rn-0, acabou. Tá, mas isso aí é a mesma coisa que estender, que existe uma extensão da aplicação G restrita ao bordo de D. Também como aplicação cuja imagem, cujo contradomínio é Rn-0. Existe uma extensão a o fecho de D. Por quê? Porque a gente já viu que essas duas aplicações são homotópicas, tá? São aplicações homotópicas com contradomínio em Rn-0. Então, a extensão de uma delas implica a extensão da outra, tá? Pelo teorema de extensão de homotopia. Ok? Mas tudo bem. Isso aí é a mesma coisa que existe uma extensão, tá? Do bordo de D em Sn-1. Uma extensão ao fecho de D, como aplicação em Sn-1. Bom, a implicação da baixo para cima é óbvia, mas a implicação de acima para baixo também, porque se a extensão, por exemplo, é H, você só tem que considerar H dividido, ou seja, se aqui você tem uma extensão que é H, aqui só tem que considerar H dividido pela norma de H, e isso aí já seria uma extensão da restrição do G maiúsculo ao bordo de D ao interior como aplicação a Sn-1. Tá? Tudo bem. Então, temos aqui que a gente precisa que existe uma extensão da aplicação de maiúscula com a aplicação do bordo em Sn-1 a o fecho de D. Mas isso aí acontece se somente se, a gente já viu esse resultado quando a gente mostrou o teorema de Hopf, acontece somente se o grau da restrição do G maiúscula ao bordo de D é igual a zero. Tá? Ótimo. O que acontece agora é o seguinte: a gente tem aqui o nosso D e temos as nossas singularidades. E em cada uma das singularidades, a gente pode considerar uma bolinha bem pequena que vamos chamar de D sub 1, D sub 2, D sub 3. O que vamos pedir a essas bolinhas, ao fecho dessas bolinhas que estejam contidas em D, é que os fechos dessas bolas tenham interseção vazia. Tá? E vamos chamar esse o fecho de D menos união das bolas abertas. Isso aí é uma variedade com bordo. O bordo é o bordo de D união o bordo dos D sub J. Temos um D sub J para cada singularidade do campo. Tá? E o que acontece é que a aplicação G maiúscula estende a, a S, tá? Porque é óbvio, porque a aplicação G maiúscula é o resultado de dividir o campo pela sua norma. Então, estende a qualquer lugar onde o campo não seja nulo. Como aqui a gente está tirando as singularidades, pronto, a G está bem definida aí. E o S é esse conjunto que tem por aqui, é simplesmente a bola fechada grande menos as bolas abertas pequenas, tá? Então, G estende a S. Isso implica também
por esse resultado que implica o teorema de Hopf, que a restrição de G ao bordo de S tem grau igual a zero. E agora a gente vai usar, vai calcular isso aqui sabendo qual é a orientação induzida pela variedade com bordo S no bordo de S. Então, por isso, vamos ter, tá, que o grau de G maiúscula restrito ao bordo de D vai ser a soma dos graus do G maiúscula restrito ao bordo de D sub J. Tá? Mas tudo bem. Essa soma de graus é exatamente igual à soma dos índices quando y pertence ao conjunto singular, o índice de C em y, pela definição de y, de índice, desculpa. Então temos que o grau é a soma dos índices. Bom, então aí vocês já podem ver que para estender a gente precisa, como diz o lema, que a soma dos índices seja zero. Porque para estender precisamos que o grau seja zero. Tudo bem, mas a gente agora vai usar a nossa hipótese, tá? É o teorema de Poincaré-Hopf. Então, a nossa hipótese é que a característica de Euler é zero e o teorema de Poincaré-Hopf diz que a soma dos índices é a característica de Euler, então igual a zero, e a gente mostra dessa forma que o grau do G maiúscula restrito ao bordo de D é zero, em particular existe a extensão, e a gente completa assim a prova do teorema. A gente viu o teorema de Poincaré-Hopf, que em algum sentido diz que a característica de Euler é o número de singularidades que tem um campo de vetores com singularidades isoladas. A gente gostaria de um teorema análogo para o caso de aplicações de uma variedade em ela própria. Tá? Gostaríamos de colocar esse problema o estudo dos pontos fixos para aplicações de uma variedade M em ela própria no contexto da teoria da interseção. E de fato veremos que isso é possível na próxima aula e que existe um análogo da fórmula de Poincaré-Hopf para o caso de aplicações de um espaço em ele próprio, que é simplesmente o teorema do ponto fixo de Lefschetz, que vai dizer que um invariante associado à nossa aplicação, o número de Lefschetz, vai ser a soma dos índices dos pontos fixos. Tá? Muito obrigado pela sua atenção.